Salve, salve, galerinha do Monte! Hoje a gente vai fazer um jogo aqui bem legal chamado Eu Nunca, e a parte 1 você pode conferir lá no canal do Game Escrever, que eu vou deixar aqui embaixo para você assistir e aqui em cima também para você clicar. E a partir de agora, a gente vai fazer a parte 2, com as perguntas a mais, lógico, que a gente deixou para aqui para o nosso canal. Então, vamos subir o monte? Salve, salve, galerinha! Não sabe o que é que tá acontecendo aqui? Pois é, tá tudo diferente, né? Porque essa é uma collab com o canal Game Escrever. Inclusive, esse é apenas o vídeo 2. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, convido você a ir lá no canal Game Escrever e assistir a primeira parte, que tá super divertida com a professora Thaís. E depois retornar aqui para assistir a parte 2, que também tá super divertida. Então, vai lá, assista e volte aqui. E se você já assistiu, continue a partir de agora. Aproveite o vídeo. Tchau, tchau. Você já riu de alguma redação? Quem nunca, né, Jair? Qual que foi a sua experiência mais engraçada, Anderson? Eu tive várias, mas eu vou destacar uma que para mim foi a mais interessante de todas. Uma vez eu dava aula num cursinho aqui em Salvador, e como depois que passa o Enem, a gente sempre tem um outro vestibular, que um ou outro, né, Unicamp, que pede outro tipo de texto, e aí a gente estava trabalhando com texto narrativo, e o tema que a gente passou era se só restasse apenas um dia para o mundo, o que você faria? Até botei aquela música do Paulo Mosca, né? O que você faria se só te restasse esse dia? E o texto da pessoa não foi um texto distópico, foi um texto que, quando eu lembro dele, eu dou tanta risada, que até o Megazord apareceu, uns pombos mutantes no meio do texto. Não tem como não dar risada daquele texto, era muito divertido. Depois eu vou ver se eu recupero ele para poder nos comentários aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, porque ele tá muito engraçado. E você? Eu lembro que eu dei muita risada numa redação. E era modelo Enem, só que teve um daqueles casos de imprecisão vocabular, né? A pessoa Sim. colocou uma palavra com um sentido, só que achando que tinha outro. E aí ficou com uma conotação sexual no negócio. E aí eu dei muita risada, até coloquei para ela que se eu podia usar a redação como exemplo dos perigos da imprecisão vocabular um dia. Você já corrigiu de um jeito e depois descobriu que era de outro? Justamente por causa dessa questão dos manuais, né? Do Enem. Uhum. E antigamente existiam alguns mitos sobre isso. E ano passado, quando o Enem liberou aquele material dos corretores do Enem, quando você pega ali, tem algumas coisas que você vai vendo assim, opa, tem uns negocinhos aqui, tem umas coisinhas aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente vai descobrindo uma coisa nova. Dá um exemplo, né? Tipo a questão de esse e este, eu sempre cobrei dos alunos. Mas o Enem não cobra. Na verdade é porque ele vai muito pela norma culta, né? A gente termina, querendo ou não, indo pra gramática normativa. E aí a gente termina indo em cima. Eu falo sempre pros meus alunos, eu caceto aqui mesmo, viu? Competência 1, se eu vejo um casa com Z, um eixo esse, olha, vai perder ponto, não quero nem saber. Mas eu também digo que é o seguinte, aqui eu aperto, porque quando chegar no Enem, aquela técnica do Daniel San, você dá murro na parede e quando você vai pra luta de verdade o murro fica mais forte, é a mesma coisa com a redação. Daniel San. O quê? Karate. Aqui. Karate aqui. Karate aqui nunca. Você compreende? Já ficou bravo com algum aluno que continuava cometendo o mesmo erro? Parece que o aluno não presta atenção no que você tá falando, né? Dá um nervoso. Inclusive eu falo, velho, eu já botei isso aqui no seu texto umas 5 vezes, você não tá prestando atenção nas anotações, não? Dá uma olhadinha aí direito. Você já usou o modelo pronto de redação?
modelo pronto vai contra a minha filosofia educacional. Em breve vou fazer um vídeo no canal sobre isso, aguardem. Também tô pensando em fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, eu tô comprando essa briga aqui em Salvador, eu e mais outros 2 professores amigos meus, a gente tá comprando essa briga de verdade, assim. Porque se a gente fala tanto de diversidade, se a gente fala tanto dessa construção, né? Aí, justo na redação, a gente quer ser igual a todo mundo para poder passar. Por que isso? Por que não usar mais da criatividade, sabe? Eu acho, pessoalmente, um absurdo alguém pegar um modelo pronto e dizer assim, vou fazer aqui agora a redação. Você sabe escrever. Então, por que você vai pegar modelo? Você está assinando um documento, no fim das contas, dizendo assim, eu não tenho capacidade de escrever um texto. Quando você pega um modelo pronto. Então, eu não acho legal. E se você foi meu aluno e faz isso, não diga que foi meu aluno, na moral. É complicado, né? Eu, particularmente, não aguento mais ver John Locke no meu... John Locke, como é o nome do outro? Sociedade Líquida. O Thomas More também. Oscar Wilde. Você já se perdeu no meio de uma correção de redação? É porque às vezes é um processo tão mecânico, né, que na hora que você vê o que eu tô fazendo. Tem a questão da coesão também, né? Às vezes o texto tá tão sem coesão que você fica assim, peraí, tá falando de que mesmo aqui? Aí você tem que voltar, já é um problema, porque você já tá voltando a ler de novo o texto. É verdade. E tá tão desorganizado, às vezes até nas lives que eu faço na quarta-feira, o texto tá tão desorganizado, eu chego lá e falo, mas o que você tá falando aqui mesmo? Já me perdi. É verdade. Já leu muitas redações tiradas do Google? Tiradas do Google? Infelizmente, né? Pra cá. Os alunos acham que a gente é trouxa, né? Que a gente não percebe, por exemplo, né? Uma vez o aluno falou não sei o que, esterilidade do pecado. Falei, pô, aluno do 7º ano não escreve assim. Eu falei, meu filho, o que é esterilidade do pecado? Ai, não sei o que é. Você catou do Google, né? Eu achei o site aqui, né? Não, professora, não é bem assim e tal. Então, complicado, né? Você conhece a linguagem dele, não tem como ele botar algumas palavras que ele não conhece. Até você percebe, quando você tá dando aula, que você fala algumas palavras que alguém fala assim, o que significa isso? Quer ver? Teve um que eu dei risada. Eu falei assim, tem uma galera que gosta de começar a redação colocando odiernamente. Uhum. Mas aí o resto do texto não condiz com odiernamente, né? Aí uns 3 alunos, vou anotar essa palavra. Aí você de repente vê um termo. Lógico que odiernamente eu sei que se eles colocarem foi porque eu falei na sala, mas outros termos, você vê assim, eu digo, pô, ele não sabia o que era odiernamente. Ele vai saber esse termo aqui? Não vai, sabe? Lógico que a gente percebe quando é uma tentativa e quando não é, porque você vê que tem alguns erros no meio do caminho que são daquele nível, né? Mas tem outros que você vê que tá todo perfeitinho, você diz, né? E aí eles veem essas redações, né, pegam partes desses modelos, né, e acabam se prejudicando. Então, Pois é. O pessoal usa aquela palavra mormente, por exemplo, né? Não, quer ver um que eu acho interessante? Em detrimento de. Eles usam muito errado isso. Você fala assim, vou trocar... Usam com sei sentido lá, agora oposto? eu tô vendo... Porque em detrimento de colocando por cima do outro, né? Eles usam no sentido contrário, como se fosse colocar por baixo. E aí usam errado esse detrimento. Isso aí, já tem tempo que eu vejo isso, mas de agora não. Que é aquela palavra mormente, por exemplo. O povo usa achando que é um sinônimo de primeiramente. Mas não é. Né? Você está hierarquizando os seus argumentos. Você está colocando que um é maior que o outro. Você deixou isso claro na sua tese? Não deixou? Problema na C3 que você arruma pra cabeça. Totalmente. Mas... complicado. Você já zerou alguma redação?
zerar no sentido de zerar a redação alheia quase todo dia. Agora, de levar 0 numa redação uma vez quase. Porque eu escrevi a redação toda, daí eu fui olhar o tema e falei, nossa, mas não era isso aqui que estava pedindo. Mas aí eu reescrevi antes de enviar, mas foi quase. Senão eu ia zerar com certeza. Zerar a redação corrigindo, já zerei várias. Por isso que eu botei o quem nunca. Que a gente vê, é natural você fazer isso. E zerar a redação, eu já zerei no vestibular da UFES, aqui de Feira de Santana, da Bahia. Eu fiz, quando eu olhei, depois que eu tava revisando, que eu fui ver o tema, eu digo, é outra coisa que ele tá pedindo, só que eu já tinha passado a limpo, eu digo, agora já era. E aí depois, quando eu peguei lá, no final, a nota tinha tomado... Eu fiz, pra você ter ideia, eu nunca tinha fechado uma prova de matemática. Eu fechei a prova de matemática, que eu sou ruim, e zerei na de redação. Aí acontece, né? Quando você faz bem naquilo que você não é, você vai ruim naquilo que você é bom. Nossa, Anderson, que coisa. E aí, você não conseguiu passar por isso, né? Eu não passei. Mas foi bom, senão não ia ser professor de português, ia ser professor de história. Meu marido é professor de história. De história? Mas aí, Anderson, você... Pra gente ver como é a ansiedade, né? O quanto que a ansiedade impacta no nosso rendimento. Porque às vezes o aluno, ele zera, ele vai mal, e aí ele se sente um lixo, ele acha que ele... Mas e a pressão que você tá sentindo ali na hora, né? Na pressão a gente faz burrada. Pois é. Porque você tem pressão da prova, você tem pressão dos pais às vezes, né? Tem pai que pressiona bastante, da sociedade, fora aqueles que ainda acham que tem que passar de primeira, nos primeiros lugares. Velho, não importa o lugar que você passe, importa que passe, entendeu? É verdade. Então, pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer a Thaís por estar aqui com a gente, por ter feito essa collab, para poder a gente conversar um pouquinho sobre como é também a vida de um corretor de redação, vocês terem um pouco dessa curiosidade e aproveitar para tirar algumas dúvidas também sobre esse sistema de correção. E vocês conhecerem também um pouco da nossa humanidade, porque vocês dizem que a gente tem um sangue frio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no Monte quanto lá no canal Game Escrever, curtir os vídeos, indicar pra galera aí, seu amigo, sua amiga, seus parentes, enfim. É isso, um abraço pra você e tchau!